Fala pessoal, tudo bem? Mais uma Arena Êxitos, hoje 15 de maio. Hoje numa gravação na escola, como a gente tinha falado no último programa. Tivemos as duas gravações online. E hoje a gente está com reforço aqui, o nosso time aqui bem completo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu dos times cearenses na semana passada, né? A semana que terminou ontem. E essa semana que inicia-se hoje, tá? Então eu quero conversar um pouquinho aí sobre o Ceará. O Ceará jogou contra o Vitória e também contra o Tombense, né, Gabriel? O Ceará foi, até que enfim, deu positivo, hein? É um positivo meio temeroso, né? Contra o Vitória, perdeu, né? Todo mundo esperava que o Ceará fosse ganhar, não com um placar elástico, mas que ia ganhar, só que acabou perdendo, né? E outra coisa, né? A semelhança entre os dois jogos aí, entre o Tombense e Vitória, é que o estádio ainda está sem torcida. Uma coisa que estão falando muito, que o Ceará está nesse prejuízo ainda pela falta da torcida. Não tem o apoio da torcida, acaba prejudicando a torcida mais, ou o time mais ainda. Já agora, no final de semana, a gente teve a vitória contra o Tombense, que aí deu um ânimo do Ceará, que acabou saindo da zona de rebaixamento, né? Que aí acabou também vendo que alguns jogadores têm futebol a apresentar, mas que apareceu, graças a Deus, né? Mas infelizmente não está aparecendo em outros jogos. E aí acabou o Ceará se beneficiando com essa vitória aí em cima do time da Tombense. O próximo jogo do Ceará pode ter torcida, né? Mas é mulher e criança. Pode melhorar, né? Mas aí a gente ainda tem a questão do canto, da lotação, que ainda o Ceará não vai ter. Beleza, só mais uma sobre o Ceará. Como foi a atuação, Gabriel? Jogou melhor? Jogou melhor, como eu falei, alguns jogadores que a gente sabe que tem futebol para jogar, ele acabou mostrando, né? O Eric, enfim, ele acabou voltando, mostrando o futebol dele, né? De cobertura aí, chamou o VAR, né? Teve aquele negócio todo, mas nos outros jogos não tá aparecendo, né? Então o Ceará tá jogando muito em cima do Janderson e do Eric. Quando os dois estão mal, o Ceará não joga, né? Então, na melhor falando, quando os dois não fazem gol no início da partida, acaba não jogando o time do Ceará por completo. Já dá pra ver o dedo do Barroca, né, nesse time? ou ainda está muito ao estilo do Mourinho? Bom, o pessoal queria que o Mourinho tivesse ainda no Ceará, né? Porque mesmo com, às vezes não com futebol muito elaborado, muito expressivo, trazia resultado. O Barroca, como eu falei do jogo do Vitória, mostrou que o Ceará tá apático. Ele não tem poder ofensivo de realmente trazer resultado. Eu não sei com quem eu estava falando, falei que o Ceará não está acostumado a sair atrás do placar, né? Até agora não conseguiu reverter jogos da Série B quando ele começa a sair perdendo. Então isso é um prejuízo que o time do Ceará tá levando, viu? Beleza. Legal, então você torcedor do Ceará que está assistindo aqui o nosso programa, esse aí foi um resumão pro professor Gabriel, um dos assíduos aí do Ceará, número... Deixa eu só falar um detalhezinho. Gente, isso é especulação. Com essa ingratidão... Bomba. Com essa ingratidão que... Breaking news. A torcida do Ceará não tá tendo com o técnico, né? Existe uma suspeita que tem já um técnico na mira. Nossa, primeira mão, viu, futebolês? Tremei, Danilo Queiroz, aí ó. Ainda é boato, mas dizem que o único técnico, até um técnico já passagem do Ceará, que aceitaria... Não é o Lisca, porque o Lisca ainda tem uma rixazinha aí com a torcida. É o Guto Ferreira. Tá? É um possível nome aí para o Ceará, caso o Barroca saia. Vamos segurar então a informação. O Bahia ontem, o ano passado, praticamente. Lembrando que o último time do do Guto Ferreira, era o Goiás, que hoje é da elite do futebol brasileiro. Beleza. Vamos passar pro Leão agora, Teixeira. Esses dois últimos resultados, São Paulo e Fortaleza. São Paulo e Grêmio, perdão. Fortaleza, na verdade, vem de 3 empates, né? Já tinha empatado com o Corinthians lá, que teve aquele sabor de meio chato, né? Porque estava com a vitória na mão, né? Aí empatou mais 2. Empatou em casa com o São Paulo, um jogo difícil, um jogo truncado. Eu achei muito parecido com o do Grêmio. Primeiro tempo time mesclado, né? Pior que a arbitragem não colaborou também muito. Pois é. Então Fortaleza e São Paulo, eu via um jogo muito difícil
mas foi mais difícil do que eu imaginava, porque o São Paulo jogou bem. O Fortaleza tem essa característica, engraçado, os times vêm mal, quando jogam contra o Fortaleza faz a melhor partida do time. Você já percebeu isso? Então o São Paulo jogou bem, nós tivemos chance de ganhar, mas também tivemos chance de perder. O resultado, por ser em casa, era para ser melhor, mas não é de todo ruim. E contra o Grêmio, foi um jogo meio louco, cara. Porque assim como o Grêmio teve chance de sair vitorioso, o Fortaleza também teve. Agora tem uma coisa a se ressaltar nisso aí. O Vojvoda está mesclando muito os times. O time que jogou contra o São Paulo foi completamente diferente do que tinha jogado com o Corinthians e agora com o Grêmio mudou de novo. Inclusive o goleiro, né? Então isso aí, de certa forma, a questão do ritmo, então, os caras... As 3 partidas foram 3 gols diferentes. Pois é, e os caras não têm aquele conjunto. Mas é bom, porque mais pra frente, eles acabam se acostumando a jogar com todo mundo, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, Série A, pessoal, é assim mesmo. Série A não é fácil. O único que garantiu mesmo ali a vaga foi o Caio Alexandre, né? O Caio Alexandre parece ser, na visão do Vojvoda, que tá fazendo bom. Tá junto jogando com bem. o Tite, os inabaláveis, os titulares absolutos. O resto, cara, ele tá mesclando todo mundo, né? Moisés. Mas aí foi por conta acho que também do Moisés está desgaste, sendo poupado. que a gente tá chegando perto dos jogos decisivos, né? Sim. Porque vem o Palmeiras, Quer aí queira, vem quer não, meu amigo. Sul-Americano O agora. dinheiro da Copa do Brasil tá fazendo com que o Vojvoda segure alguns caras, né? Então, quarta-feira é o time que o Vojvoda considera titular. Pode esperar. Com Vai certeza. ser jogão. Por falar em quarta-feira, temos aqui o Lucas Vital, nosso professor. Aqui no Fortaleza é o torcedor número 1 do Palmeiras. Talvez seja, né? O mais Acho que fanático. no Colégio Êxodos, talvez, o mais fanático pelo Palmeiras. E o que esperar de quarta-feira? Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza. Cara, eu vejo como Ainda um não. páreo duro, né, para o Fortaleza, porque o Palmeiras não é segredo para ninguém que vem de uma boa sequência de jogos. Deixou escapar a né? liderança. Deixou escapar a liderança com esse empate agora contra o Bragantino, mas fez um jogo maravilhoso contra o Grêmio, né? Meteu 4 gols no Grêmio. E é um time que vem embalado, né? Um time que já vem aí com uma efetividade, né? A força aérea palmeirense também, muito efetiva. Então eu acho que é uma coisa que o time do Fortaleza vai ter que se defender bem, porque o jogo aéreo do Palmeiras é um jogo assim efetivo mesmo, né? E é assim, cruel mesmo, a força aérea. Porque quase todos os jogos o Palmeiras vem fazendo gol em lances Acrescentando aéreos, o que né? você está falando, você vai continuar falando, é só para acrescentar, o diferencial nessa Série A está sendo a efetividade. Por exemplo, o Palmeiras pega o Grêmio, mete 4-0. O Fortaleza teve chance de fazer, não fez. O Grêmio teve chance de fazer, não fez. Então, para mim, a Série A vai se sobressair quem tiver mais, no final, no ataque, quem tiver mais eficiência. Com certeza. O Palmeiras goleia demais. E o Palmeiras não perde a oportunidade. Você vê que o time do Palmeiras é um time que está ali com a engrenagem bem montada, né? É fruto do trabalho já aí de muito tempo do Abel Ferreira, né? E eu vejo, estava até comentando com o João Pedro outro dia, né? Que uma longa duração do técnico faz com que o time ele seja efetivo, né? E deixa o time bem organizado e tudo mais. Coisa, o Abel Então, Ferreira, eu acho que é dos poucos técnicos, talvez até responde porque o Vojvoda está fazendo com o Fortaleza, que entende fisiologia. E por isso que a eficiência do Palmeiras é bem elevada. Ele mostrando lá e pergunta assim, esse jogador aqui não dormiu bem. Vou saber por que dele não dormiu bem. Cara, isso é espetacular. E falando nisso, o Palmeiras tem peças, né, para repor. A chegada agora do Arthur, o retorno, né, do Arthur também deu uma elevada no time, né? O time que já tinha perdido ali bons meios de campo, como o Scarpa e o Danilo. O Arthur está correspondendo à altura. No jogo contra o Grêmio ele foi fundamental para os gols. Né? Então, como eu digo, eu acho que vai ser difícil pro Fortaleza. Assim, o Palmeiras vem como favorito, mas é futebol, né? A gente nunca sabe. Se quebrou ninguém não do jogo de ontem contra o Madica, Red Bull, não, né? Não tem lesionado. O duelo vai ser bom também na parte defensiva, né? Porque o Fortaleza é a defesa menos embasada do Brasileirão. E o Palmeiras tem Gustavo Gomes e Murilo, né? Que pra mim Eu são creio que bons. o Brits deve voltar, né? O Brits volta, porque ele foi expulso, né? Contra o São Paulo. E é outra competição. E o Brits é importante, né? Na zaga ali. Você quer fazer a enquete? Você falou comigo aqui? Para vocês,
o Palmeiras é favorito pro Brasileirão e pra Copa do Brasil? Com certeza. Favorito, eu vejo o Os Palmeiras dois? sendo favorito. Pra Liberta também. Atualmente é o melhor time do Brasil no sentido tático. Olha aí, Thiago Miller, aí, ó. O Flamengo. Ele disse que é o Palmeiras, ó. O Flamengo não tá correspondendo, né? Mas tem o Então, Flu, né, também. O Flu joga futebol. Cara, Você vê que tem o Fluminense, mas o eu não Flu tá coloco jogando ele bem. no mesmo patamar do Palmeiras, não. Não, vai ganhar a Copa do Brasil. Você O vê Brasileirão. o Flu ali, tá, o Marcelo tá jogando bem, Deixa eu colocar só mais uma lenha nessa fogueira. Eu sei que é cedo ainda, mas se o Fortaleza passa pelo Palmeiras, é um forte candidato a ser um campeão da É Copa porque do Brasil, ganha moral, né? né? Eliminou É. o Palmeiras. Eu sei que tem Eu umas acho que qualquer pedreiras time que aí. elimine o Palmeiras fica com moral pra Exatamente, chegar na mano. final, Porque né? o Palmeiras hoje. O Palmeiras é a Mas aí lembra principal a força do campanha futebol até do brasileiro. próprio Ceará, que passou do Flamengo, e era o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. Não foi campeão, né? Tem isso Aumenta Mas Mas assim, o Flamengo cara, do Ronaldinho não ganhou nada. Não ganhou nada. a Rio não. Eu acho que. Também acho Quem que- ganhou foi o Flamengo em 2013, que é aqui ó, o Hernanes, o Elias. Ali ganha, mas o Flamengo. Mas será que é porque o nível, o Ceará, às vezes acontece um time de nível inferior ganhar uma disputa mata-mata. Será que hoje a diferença entre o Ceará e o Flamengo? Flamengo não é maior do que Fortaleza e Palmeiras? Ou será parecido? Porque tem isso também. É complicado a gente analisar. É complicado tudo isso aí, isso, né? Mas assim, na minha opinião, eu acho que pela sequência de jogos que o Palmeiras vem tendo, né? Pela coesão do time e tudo mais, eu acho que o Palmeiras é o favorito. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu fui analisando, o Fortaleza jogou segunda passada, quinta e ontem, né? Quarta. E já vai jogar quarta. E sábado. Sábado Sequência contra o pesada, América. né? Mas é aquela questão do desgaste dos jogadores, E né? quinta contra Que aí o talvez Fisiologia. Fisiologia dos jogadores aí que precisam estudar. Tudo bem. E aí, João Pedro, você que é o nosso aluno aqui, o João Pedro, terceiro ano, tá terminando agora, né, João Pedro? Muito bom, né? Meu Deus Vamos do falar um céu. pouquinho sobre futebol internacional, as últimas aí, meu irmão? A gente tá nas semifinais, né, dos campeonatos mais importantes da Europa, que é a Europa League, a Conference e a Champions, né? A Europa League com Juventus e Sevilha, foi empate o primeiro jogo, já ocorreram os primeiros jogos, né? O segundo jogo foi, aí teve a Champions League, né, que é o Real e City, que foi 1-1, e teve Milan e Inter de Milão, que pra mim acho que já tá decidido. A Inter fez 2-0 e o próximo jogo o mando é da Inter, por mais que o San Siro seja dos dois, né? O mando é da Inter e a Inter dominou o Milan no primeiro jogo. Isso aí já é semifinal? Já é semifinal. E aí eu acho que o foco todinho fica na quarta-feira, né? Com Real e City. O City que ganhou esse final de semana do Everton, né? Na Premier League. E o Arsenal, que era o principal combatente ali pelo título, né? Perdeu por 3-0 pro Brighton, né? Que é um time pequeno, relativamente, que tá fazendo uma boa temporada na Premier. Tá brigando por Champions League, deixando até o Liverpool fora, né? Porque o Liverpool começou muito mal no campeonato inglês. E aí vem de 6 vitórias seguidas o Liverpool. E tanto que o City pode ser campeão na próxima rodada, né? Do campeonato inglês. E aí, querendo ou não, ganha uma certa moral, porque vai decidir contra o Real dentro de casa. Por mais que o Real seja o maior campeão da Champions, o City também não fica atrás hoje, né? Hoje, com o Haaland e De Bruyne. E pra mim é isso. Perfeito. Na conferência, o Arthur Cabral fez gol, né? No seu ex-time, né? A Fiorentina. Infelizmente. Tá jogando É isso. muito. Ele joga muito, né, cara? Não importa onde ele tá, no Basel da Suíça ele também era goleador, agora no Fiorentina também. Exatamente. Que é um time assim de segunda força da Itália, vamos dizer assim, né? Porque o Fiorentina ele é meio instável no sentido de resultados, mas o Arthur Cabral tá se saindo bem lá, tá fazendo gols. E a outra- Saudade, Gabriel? Rapaz, aí. Depois que ele saiu, acho que o Ceará não teve nenhum atacante assim que. Clebão, né? Clebão, mano. Vamos falar em Clebão. Danilo Queiroz. O Clebão tá voltando quando? Rapaz, vocês estão assim, é igual o Alves de Castro do pé, ninguém quer ver aquilo. A outra semifinal da Europa League é Roma e Bayer Leverkusen, né? Aí a Roma ganhou o primeiro jogo e vai decidir em casa. Ou seja, pra mim também É a sul-americana deles, né? é a Sula deles, né? Isso aí, perfeitamente. Gente, esse foi o nosso resumo aí da semana, os jogos que se passaram, e foco agora nesse de quarta-feira, né? Um jogo bem Jogando, bem né? interessante. Dificílimo. Atualmente são os dois ainda que não perderam no Campeonato Brasileiro, sei que é na É Copa do tentar, Brasil, não, né? tentar não perder, né, cara? Tentar empatar.
Voivoda. É uma- Cinco parcialidade, volantes, 5 parcialidade. zagueiros. Olha a imparcialidade. Dica. Não, mas Paulinho, isso aqui. explica ele aí, ó. Ah. Você é o âncora, você é imparcial. Não, mãe da outra. João Pedro. O Gabriel é o Danilo Queiroz, do Ceará. Eu trago algumas notícias de Fortaleza. Fala de Teixeira Azevedo. E ele aqui tem que ser imparcial. Olha a imparcialidade, né? Vamos ver aí, vamos esperar aí o resultado do jogo para depois. Próxima semana a gente tá aqui para comentar o resultado, né? Sem dúvida. Morrendo de medo. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. gente. Mas...